A liturgia de hoje faz referência ao batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje comemoramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos recordar que justamente é nesta festa do batismo de nosso Senhor que se encerra o período do Natal. Justamente na semana passada, nós tivemos a oportunidade, a graça de celebrarmos a festa da Epifania. Epifania quer dizer o quê? Grande manifestação. E hoje também a igreja comemora outra Epifania, que é justamente esta do batismo de Nosso Senhor, é o momento em que ele inicia sua vida pública. Há também uma terceira Epifania, que é justamente o primeiro milagre de Nosso Senhor Jesus Cristo das bodas de Caná, onde ele manifesta todo o seu poder. E justamente hoje aqui reunidos para celebrarmos o batismo de Nosso Senhor, também é um momento para cada um de nós meditarmos sobre o nosso batismo. O nosso fundador, tantas vezes ele recordava que ele dizia que o dia mais importante da vida dele, ele não considerava o dia em que propriamente ele nasceu. O dia que ele considerava o mais importante da sua vida era o dia do próprio batismo. E o batismo tem um tal poder, uma tal graça, uma tal infusão do Espírito Santo dentro de cada um de nós, que é uma coisa curiosa. Uma pessoa, por exemplo, que é adulta e ela recebe o batismo, necessariamente ela nem precisa passar pelo sacramento da confissão antes, porque o batismo limpa a alma dela de todos os pecados. Mas antes de tratarmos sobre o nosso batismo, vamos fazer aqui a referência ao batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo estava na Galileia, no norte de Israel, e justamente ele desce e vai até o sul, justamente nos confins ali da terra prometida. Ele vai ali justamente ali no fim encontrar-se com São João Batista. E o curioso que o local em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai participar ali para ser batizado, é o local mais baixo que existe no mundo. É justamente no fim do Rio Jordão, onde o Rio Jordão encontra com o Mar Morto. É o local mais baixo do mundo, está a 320 metros abaixo do nível do mar. É curioso que, primeiramente, é justamente um dos símbolos propriamente do batismo. Na antiguidade, as primeiras igrejas cristãs, curioso a gente observar que as primeiras igrejas, mais do que a igreja em si, ela dava uma importância enorme ao que a gente chama de batistério. Se algum de nós tiver a oportunidade aqui de visitar, por exemplo, a Basílica de São João de Latrão em Roma, que é propriamente a catedral do Papa, nós sempre pensamos que é o Vaticano que é a catedral do Papa, mas não é. É a igreja de São João de Latrão, bem do lado tem um batistério, que às vezes era em forma octagonal, e ali, nesses batistérios, tinha às vezes uma coisa curiosíssima. A gente observava que a pessoa, quando às vezes ser batizada, ela entrava às vezes num batismo de imersão, tinha às vezes 7 degraus, simbolizando muitas vezes o abandono dos 7 vícios capitais quando a pessoa entrava, depois ela saía do outro lado deste local, ela saía também subindo uma escada, representando também as graças que ela recebia, os dons do Espírito Santo que ela recebia. É interessante que nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus, primeiramente desceu à terra, e estando na terra, ele desceu ao local mais baixo que existia, que era justamente ali próximo do Mar Morto, para dali ele ser batizado e dali ele instituir depois este sacramento do batismo. E nosso Senhor, estando ali, foi se encontrar com São João Batista, era seu primo. Imaginemos que é o segundo encontro deles. O primeiríssimo encontro deles se deu quando cada um estava ainda no ventre das suas respectivas mães. São João Batista no ventre de Santa Isabel, já com 6 meses, e nosso Senhor Jesus Cristo justamente no ventre de Nossa Senhora, poucos momentos depois da concepção. E se São João Batista, naquele primeiro momento ainda no ventre de Santa Isabel, estremeceu de alegria, pulou de alegria no ventre da mãe,
só pelo fato da proximidade de estar de nosso Senhor Jesus Cristo, imagine agora, depois de 30 anos, os dois se encontrando, e justamente São João Batista vendo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo a realização da sua própria missão. Justamente ele vai dizer: é preciso que Cristo cresça, que eu diminua. Ele mesmo dizia: eu sou a voz que clama no deserto. Era isso que ele se auto-intitulava: eu sou a voz que clama no deserto. Era justamente o encontro de quem? Daquele que era a voz que clamava no deserto, com aquele que era a palavra de Deus feito carne. Era o próprio verbo de Deus feito carne. E ali, os dois, ao se encontrarem, justamente nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima de São João Batista e diz assim para ele: pede para ser batizado. E aí São João Batista, ele replica, ele protesta, como propriamente está dizendo aqui o Evangelho, e vai dizendo assim: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Nosso Senhor Jesus Cristo, por segunda vez, vem a São João Batista, como a gente estava dizendo. A primeira vez foi naquele momento da visita de Santa Isabel. Essa segunda vez, ele vai justamente em direção a São João Batista. E aí Nosso Senhor responde para ele: por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E aí, justamente no momento do batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, está uma das mais manifesta presença das três pessoas da Santíssima Trindade. Justamente está ali Nosso Senhor Jesus Cristo, e aí no momento que Nosso Senhor Jesus Cristo está sendo batizado, logo depois vem o Espírito Santo em forma de pomba, desce sobre ele, e do céu ouve-se uma voz: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Justamente é Deus Pai falando, o Espírito Santo descendo sobre nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo recebendo ali a estação do Espírito Santo. É uma das mais belas manifestações da Santíssima Trindade. E justamente aparece mais uma vez a figura da pomba. Justamente a figura da pomba, ela aparece ali no Antigo Testamento, quando Noé, ele uma vez dentro da arca de Noé, estava toda a humanidade, toda a terra estava inundada, e justamente Noé solta uma pomba, e a pomba depois vem, uma vez ela volta, e ela trazendo às vezes um ramo, mas outra vez quando solta a pomba, anuncia que a pomba não volta mais, e anuncia o quê? Que as águas baixaram. Justamente, se naquele momento a pomba foi o símbolo do fim de um castigo, justamente agora a pomba vem representar a descida do Espírito Santo, no momento em que agora é nosso Senhor Jesus Cristo que desce nas águas e recebe o batismo. Mas, se nós fôssemos falar agora a respeito do nosso próprio batismo, temos que compreender a importância deste momento. É, como dizíamos no início, a mais importante graça que a gente possa receber de Deus é a graça de ser batizado. O próprio, nas cartas de São Paulo, ele vai dizer, se diz assim: uma só fé, um só batismo. Nós podemos receber somente um batismo. Às vezes vemos pessoas dizendo: eu fui batizado uma vez, 2, 3 vezes. Nós só podemos receber um só batismo. E aí justamente queríamos aqui aproveitar para relatar às vezes uma frase que tantas vezes a gente ouve as pessoas comentarem. Às vezes é uma criança, pouco tempo nascida, e já é de tradição perguntarmos: quando é que vai ser o batismo dessa criança? E às vezes um ou outro pai, se achando um tanto moderno, e vai dizer assim: não, eu não vou batizar, eu vou esperar que a criança cresça para que ela mesma peça o batismo. Eu posso dizer que é de uma ignorância tal este comentário. Por quê? Porque vamos primeiramente dar uma razão psicológica, uma resposta psicológica, e depois uma mais doutrinária. A resposta psicológica é o seguinte: justamente esta família que diz que vai esperar que a criança cresça para ela pedir o batismo,
Por que então não esperou que ela crescesse para pedir mamadeira? Não esperou que ela crescesse para pedir leite? Não esperou que ela crescesse para pedir para ser vacinada? Será que uma criança vai pedir para ser vacinada? Eu acho que não. É justamente uma coisa que ela foge às vezes de ser vacinada. Por que, por exemplo, uma criança quando está doente vai pedir então que ela peça remédio? Porque devemos recordar de uma coisa: o bem, ele deve ser dado mesmo que nunca ninguém peça, inclusive até mesmo que a pessoa negue. E o mal, ele nunca deve ser feito mesmo que a pessoa peça. Então, a graça maior que a gente pode conceder a uma pessoa, uma criança, é ela deixar de ser criatura para ser filha de Deus. Se a gente pegasse, por exemplo, uma pedra, e tivesse a possibilidade de fazer com que esta pedra se transformasse num ser humano, seria um salto, possamos assim, qualitativo, brusco. Ou seja, de uma pedra, nós transformamos uma pedra num ser humano. Pois eu digo que entre uma criança não batizada e uma criança batizada, o salto é muito maior, qualitativo, do que propriamente uma pedra transformar-se num ser humano. Porque uma criança não batizada, ela ainda é uma criatura de Deus. E uma criança batizada, ela passa a ser filha de Deus. Ela passa como que, em certo sentido, até alguns autores diziam, como se Deus injetasse um pouco do seu sangue, da sua divindade dentro dele. Eu aproveito e conto aqui uma coisa bárbara, uma coisa assustadora. Quando, por exemplo, os jesuítas chegaram aqui no Brasil, eles, ao chegarem no Brasil, tiveram, dentre tantos sustos, e ao encontrar as tribos indígenas, eles tiveram o contato com as tribos que eram canibais. Vocês podem imaginar que coisa mais bárbara ver uma pessoa que mata outra pessoa e depois se alimenta dela. Os índios, ao chegarem aqui, ao encontrar-se, eles tentavam às vezes salvar aquelas pessoas. E quando eles não conseguiam, o que é que eles faziam? Pediu ao menos para preparar essa pessoa para receber o batismo, para quando ela morresse fosse para o céu. E aí justamente eles faziam esta preparação. Passou algum tempo, um dos chefes de uma tribo chegou para um jesuíta e disse o seguinte: eu não aceito que você ponha mais aquela água, faça aquele cerimonial sobre aquela pessoa. E ele dizia: mas por quê? Ele dizia que a partir do momento que vocês jogam aquela água sobre aquela pessoa, inclusive o gosto da carne muda. Há uma transformação na pessoa, que eles até diziam isso. Vocês podem compreenderem até que ponto chega a mudança do batismo. E aí nós devemos ter sempre justamente esta alegria, esse desejo de comemorarmos a data do nosso batismo. Devemos recordar que o batismo é de todos os sacramentos, dos 7 sacramentos, ele é de todos os sacramentos, o sacramento que nos abre a porta do céu. Ele é chamado o portal da graça, porque é através dele que nós recebemos todas as outras graças. Inclusive, dentre todos, logicamente, o sacramento mais alto é o sacramento da Eucaristia, porque os demais sacramentos nos fazem participar das graças de Deus, enquanto que a Eucaristia nos dá o próprio Deus. Mas, se uma pessoa não é batizada, esta pessoa ela não pode receber propriamente a Eucaristia. Essa pessoa como que fica fechada para as graças de Deus. Então, vamos, nesta data de hoje, nesta festa do batismo de Nosso Senhor, onde encerramos o período do Natal, vamos pedir esta graça de que o batismo nos purifique cada vez mais, porque o batismo tem este poder de nos purificar. Por essa razão que hoje nós não vamos rezar propriamente o credo, nós vamos rezar no momento do credo, mais do que isso, vai ser o credo também, mas nós vamos fazer a renovação das promessas do batismo. Nós vamos renovar, primeiramente vamos renunciar o mundo, a carne, vamos renunciar todo tipo de pecado e depois aceitarmos nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, como estava falando sobre a questão do batismo das crianças, e
uma vez uma pessoa comentando, quando a gente vai lendo as Sagradas Escrituras, e aí é a explicação mais doutrinária sobre o batismo, quando, por exemplo, vai anunciando que nosso Senhor Jesus Cristo pregava, ele anunciava que o São Paulo ia pregar, tantos outros apóstolos, dizia, ele batizava toda a família. Ora, as famílias daquele tempo não eram como as famílias de hoje. As famílias tinham muitos filhos. Era batizado o pai, a mãe, os filhos e tantas vezes, inclusive, até mesmo os escravos. E de tal maneira o batismo tem esse poder de purificar e de nos santificar, que inclusive, já na antiguidade, quando iam fazer, por exemplo, um juramento, eles costumavam às vezes fazer o juramento, ao invés de ser com a mão sobre a Bíblia, eles pegavam uma criança recém-batizada e faziam o juramento com a mão sobre o peito da criança, porque sabiam que aquela criança batizada, que nunca tinha cometido um pecado sequer, essa criança, o Espírito Santo estava ali presente nela. Santo Agostinho fazia ainda muito mais. Quando ele via um bebê recém-batizado, ele gostava de oscular o peito da criança, porque ele dizia assim, aqui eu sei que está presente o Espírito Santo. Então, vamos pedir a Nossa Senhora no nosso batismo, que Deus nos purifique, e com esta renúncia que vamos fazer agora de todo o pecado, esta renovação das promessas do batismo, nós vamos agradecer a Deus pelos nossos padrinhos, pelos nossos pais, que antes mesmo de nós termos o uso da razão, eles fizeram essa renúncia e rezaram o credo por nós. E hoje nós, aqui reunidos, vamos rezar o credo, vamos renunciar a todo tipo de pecado, vamos louvar a Deus ao recitarmos o credo, por nossa livre e espontânea vontade, agradecendo a Deus por este bendito momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.